Olá, amigos, amigas, internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. O vídeo de hoje iremos conhecer o 15º prefeito eleito em Itapipoca no ano de 2000. Tivemos 3 candidatos naquele pleito eleitoral. Antônio Pinheiro de Freitas, pelo Partido dos Trabalhadores, João Ribeiro Barroso, pelo PSDB, e Vicente Antenor Ferreira Gomes Filho, pelo PPS. E saiu eleito com a maioria expressiva de votos o ex-prefeito Vicente Antenor Ferreira Gomes Filho, com 23.018 votos válidos. João Barroso, segundo colocado, 14.275 votos. E o terceiro colocado, Antônio Pinheiro de Freitas, 2.751 votos. Naquela mesma eleição, no ano de 2000, foram eleitos 21 vereadores para a Câmara Municipal de Itapipoca. Vamos conhecê-los. José Célio Montenegro, pelo PMDB. José da Costa Campos, professor Zezão, pelo PSD. José Dízio Oliveira Teixeira, pelo PSDB. José Rubens Barbosa, pelo PFL. José de Oliveira Gonçalves, Josilé de Oliveira Gonçalves, pelo PSD. Luiz Veras Braga, o Aloysio, de Assunção, pelo PSDB. Márcio Greike Moreira Souza, pelo PP. Mariela Nilce Alves Lima de Castro, pelo PSDB. Maria Zilmar Viana Feitosa, pelo PSD. Paulo Ribeiro Barroso, PST. Raimunda de Souza Teixeira, professora Raimundinha, pelo PSDB. Rita Braga de Souza Teixeira, pelo PP, a Rita do Posto, lá do Barrento. Rita Montenegro Pereira, Ritinha, do Calugi, pelo PPS. Ana Rita Amorim de Souza Alves, a nossa popular Maria Rita, pelo PFL. Angélica Maria de Castro Barroso, pelo PSDB. Tivemos ainda o Ednardo Souza Bezerra, pelo PP. Edson Braga Veras, pelo PSDB. Euditônio Teixeira Assunção, pelo PPS. Francisco Euditônio Souza, pelo PMDB. Francisco Rodrigues de Matos, o nosso popular e saudoso Germanias, pelo PMDB. E Iva Cláudia dos Santos Pires, pelo PPS. Esses foram os 21 vereadores eleitos no ano de 2000, que permaneceram com o mandato de 2001 até 2004 na Câmara Municipal de Itapipoca. O segundo mandato do Vicente Antenor Ferreira Gomes Filho foi um mandato um pouco difícil, dado, como sempre, as relações dificultosas entre assessores, entre partidos, que o apoiaram. Mas, mesmo assim, o Dr. Vicente ele conseguiu deixar 2 obras grandes como um marco referencial desse seu segundo e último mandato como prefeito de Itapipoca. A reforma da praça e ampliação da Praça Pedro Teixeira, que trouxe na época uma celeuma, uma discussão gigantesca e um movimento grande por parcela da população, porque a reforma contemplava a derrubada das castanholeiras centenárias que adornavam e enfeitavam aquela praça, até então, e que eram as sombras para a população que ali ficava durante o dia. E o ponto de encontro da juventude de Itapipoca na década de 70, de 80, início dos anos 90, aqueles bancos que ficavam abaixo das castanholeiras,
houve movimento, né, passeatas e pessoas acamparam à noite debaixo das árvores, mas o prefeito não deu ouvido àquela parcela da população e mandou derrubar todas as árvores. E aconteceu então a reforma, né? Foi derrubada toda a praça, todos os bancos, toda a arquitetura antiga foi retirada e foi feita uma reforma com ampliação inclusive da praça, porque ali a Duque de Caxias, mesmo passando num contorno em frente à Catedral de Itapipoca, mas ela passava ali em frente, né? Ela fazia uma curva em frente à igreja matriz e dava continuidade na direção dos Picos. Então ela foi cortada naquela parte ali de frente da matriz. E foi puxada a praça até a calçada da matriz, da igreja. Ela ganhou um contorno até, digamos, um pouco bonitinho, mas descaracterizou as praças tradicionais dos municípios, porque trouxe-se para lá as carnaubeiras, que é uma planta nativa e histórica, inclusive a planta que hoje representa o estado do Ceará, que não deixa de ter o seu lado bonito, né? Mas não fazem sombras. Então ficou uma praça sem sombras de árvores e muito quente. E ela permaneceu até a atualidade, quando no momento está sendo feita uma nova reforma na Praça Pérez Teixeira pelo atual gestor, né, o Felipe Pinheiro. E trataremos em outros vídeos acerca dessa reforma atual. Mas assim, ela deixou a praça, a reforma do Vicente Antenor, em 2002, ela deixou aquela praça bem mais ampla do que era no passado, né? Com 2 quiosques e vários bancos espalhados ao longo do seu percurso, uma luminária muito bonita, né? Foram colocadas luminárias muito bonitas, mas ela acabou perdendo a sua característica inicial de praça como ponto de encontro da população. Já não se viu mais o encontro de jovens naquela praça a partir de então. Perdeu completamente. Durante o dia, dificilmente as pessoas conseguem sentar ali, porque as árvores que foram plantadas ali com o passar dos anos, até pelas gestões futuras, não proporcionou sombras para a população. Então ficou uma praça sem sentido de praça, de ser um ponto de encontro, de referência, de promoção de eventos, né? Porque ali aconteceu o Carnaval de Itapipoca, foi retirado em gestões futuras para um outro local. Os movimentos juninos de Itapipoca foram trazidos para ali também, acabaram sendo retirados da praça. Então, ela deixou de ter característica de praça. Praça pública, como encontro, como espaço de promoção de eventos, encontro de pessoas, encontros de gerações. Ela perdeu completamente essa sua capacidade. E uma outra obra importante do segundo mandato do Vicente Antenor, de 2001 a 2004, foi a construção do Camelódromo Geraldo Barroso, no espaço público que ficava entre a Rua Pergentina Araújo e a casa do Inocêncio Braga, ou do Anastácio Alves Braga, como ficou mais conhecido no século XX. E casarão antigo, que hoje já não se contempla mais ele. Então ali era uma área livre com várias mangubeiras antigas, também centenárias, né, muito bonitas. E ali juntavam muito periquitos, nativos naquela nossa área. E inclusive em gestões anteriores, o vereador de então, Evandro Souza,
tinha entrado com um projeto de lei, foi aprovado na Câmara, para que naquela área fosse construída uma praça e recebesse o nome do grande benfeitor de Itapipoca, Antério José de Lima, Monsenhor Antério José de Lima. Mas não foi colocado em prática, né, essa ideia, esse projeto de lei do vereador Evandro Souza. Ali o prefeito Vicente Antenor construiu uma grande benfeitoria, né, uma grande obra, e necessária, por sinal, para tirar os comerciantes de rua, né? Os ambulantes foram todos retirados da rua, do centro da cidade, e foram levados para o Camelódromo Geraldo Barroso. O centro da cidade ficou completamente livre de camelôs, né, de ambulantes. O centro da cidade ficou bonito naquela época, no segundo mandato do Vicente Antenor, quando todo esse povo ambulante foi levado para o Camelódromo Geraldo Barroso. Mas com o passar dos dias, logo, pessoas que estavam lá com seu box no camelódromo botaram uma pessoa da família lá e acabaram voltando a banca para o centro da cidade. E aqui na Itapipoca a cultura é essa. Permitiu o primeiro, logo o segundo, aparece o segundo, o terceiro, o 10º, o 20º, o 30º e por aí vai. Hoje o nosso centro da cidade está totalmente tomado novamente por ambulantes. Enquanto isso, a maioria das lojinhas dos boxes do camelódromo estão fechadas. Mas o Vicente Antenor fez essa grande benfeitoria. Foi uma obra excelente no seu segundo mandato, né? A construção do Camelódromo Geraldo Barroso e a retirada de todos os ambulantes do centro da cidade. Limpou completamente o centro da cidade, dando acesso de ir e vir ao pedestre. Porque, lamentavelmente, ali no centro da cidade, principalmente na Duque de Caxias, o pedestre não consegue, não tem espaço para se locomover, né? Porque a calçada é a via de ida e vinda do pedestre, né? E você vê ali hoje, na atualidade, a própria rua, é difícil o pedestre passar. Porque tanto tem pessoas ocupando as calçadas ambulantes, como tem no início da rua, no meio fio, né? Então fica difícil o pedestre trafegar no centro da cidade. E lá, no 2000, né, o Vicente Antenor já tirou todos esses ambulantes do centro da cidade com essa perspectiva de deixar o centro livre, né, para as pessoas trafegarem sem dificuldade no centro da cidade. A ideia do Camelódromo Geraldo Barroso foi uma ideia excelente e foi posta em prática pelo Vicente Antenor no seu segundo mandato. E para finalizar o nosso vídeo, era exatamente isso que nós queríamos colocar a respeito do segundo mandato do Dr. Vicente, que já não teve, né, o grande know-how que teve o seu primeiro mandato como prefeito. Ele já enfrentou muitas dificuldades, tanto que ele não conseguiu sair eleito na eleição de 2004. Ele pleiteou novamente um terceiro mandato como prefeito e, infelizmente, perdeu, né, para o João Barroso, que é o que nós vamos ver quando nós formos trabalhar aqui o próximo prefeito de Itapipoca, eleito no ano de 2004. Então, caros internautas, amigos e amigas, um grande abraço. Muito obrigado por nos assistir, por divulgar o nosso canal, por compartilhar essas informações com outras pessoas. Que Deus nos abençoe.